Sejam bem-vindos, irmãos, sejam bem-vindas, irmãs. Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Como eu estava contando para os irmãos e irmãs aqui da igreja, antes da transmissão começar, todos os hinos, todas as leituras do culto de hoje foram compostos por mulheres de Deus, inspiradas por obra do Espírito Santo. E a gente vai começar cantando um hino de Sarah Calley. Sarah Calley nasceu na aristocracia britânica, no entanto, trocou a sua herança dos homens, a herança de terras e riquezas, por uma vida como missionária. E ela foi a primeira missionária a chegar aqui no Brasil, em 1855. Ela veio acompanhando seu esposo, o doutor Calley, e é importante você saber que Robert e Sarah Calley fizeram parte da história do protestantismo, foram os primeiros a chegar no Brasil, começaram um trabalho em português ainda na Ilha da Madeira. Depois o Dr. Calley e a Sarah Calley foram expulsos da Ilha da Madeira e vieram parar no Brasil. E aqui no Brasil implantaram uma igreja evangélica fluminense no Rio de Janeiro, é a mais antiga do Brasil, a igreja de missão. Existiram outras igrejas que são igrejas de migração, migrantes, que chegaram aqui no Brasil um pouquinho antes. Os luteranos chegaram em 1824, alguns outros anglicanos chegaram logo que Dom João VI também abriu as portas para as nações amigas, mas eram igrejas fechadas. A primeira igreja em língua portuguesa para a missão foi feita pelo Dr. Robert Calley e pela sua esposa Sarah Calley. Sarah Calley é aquela que escreveu o primeiro hinário brasileiro, os Salmos e Hinos. Os crentes mais antigos é que conhecem. Os Salmos e Hinos foi o primeiro hinário e foi inspirado por esta irmã. Nós vamos cantar um hino de Sarah Calley para você cantar conosco nesse Dia Internacional da Mulher, o que o Senhor tem feito na história dos seus filhos e filhas. Humilde em dor, o teu louvor aqui.
lendo a palavra de Deus, e você vai perceber que o Espírito Santo de Deus fala à igreja através de Ana, esposa de Elcana, mãe do profeta Samuel, a quem temos a oportunidade aqui de relembrar, para que você lembre que na sua Bíblia, nas Escrituras, estão transcritas palavras de Deus através daquilo que o Senhor falou às suas filhas, as mulheres de Deus do passado, e que continua fazendo isto no presente. Então, você verá durante todo este culto de hoje hinos, poemas, cânticos, orações, pregações, testemunhos que a Escritura mostra de mulheres de Deus. Vamos ouvir. E o texto não deixa dúvida de que é uma mulher que está falando, porque ele começa exatamente dizendo isto. Eu vou convidar você para acompanhar da seguinte maneira, de maneira alternada. A Leila fará a leitura dos primeiros versos e as demais irmãs mulheres lerão os versos subsequentes. Quer dizer, ela vai ler o 1 e as mulheres da igreja lerão 2. E alguém pode perguntar, e os homens? Nós vamos ficar ouvindo. Hoje é o dia de lembrarmos o que o Espírito Santo fez através das nossas irmãs. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fala então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pobre necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e dá lugar de honra. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, e Ele trovejará o céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Amém. Vamos sentar, irmãos. Esse texto que o Espírito Santo colocou na boca de Ana nos impacta com a grandeza de Deus, mas também com a incapacidade dos homens abrirem mão da sua soberba. Aqui Ana está dizendo: é Deus quem exalta, é Deus quem dá a vida, é Deus quem dá os bens, é Deus quem faz tudo. Mas os homens ficam cheios de sua soberba, né? Tem muita gente que diz assim: eu consegui, eu fui lá, eu quis. As redes sociais estão cheias de coaches dizendo que você tem que se empoderar, se encher disso, daquilo. E aqui eu preciso que você escute a Ana dizendo que nós precisamos aprender que todas as coisas vêm de Deus. É Ele quem exalta, é Ele quem se levanta, é Ele quem sustenta, é Ele quem nos dá a oportunidade de estar juntos na sua presença. E a pergunta de Ana continua diante de nós: por que os homens se ensoberbecem? Por que as pessoas se enchem de soberba, de orgulho, de arrogância? Porque esquecem do Senhor. Acho que você deve saber que Ana vivia uma situação de, a gente pode dizer, injustiça? Sim. A gente pode dizer que era uma situação de opressão? Também. A gente pode dizer que era uma situação também de rivalidade? Também. Tudo isto ela vivia. E, no entanto, ela está diante de Deus dizendo: é o Senhor quem resgata, é o Senhor quem faz a justiça, é o Senhor quem faz com que a estéril tenha filhos. Eu preciso dizer para você que a primeira autora do hino que nós cantamos, Sarah Kalley, não teve filhos. E, no entanto, ela nos legou o seu filho, o Inário, Salmos e Hinos, e trabalhou com missões.
Preciso dizer para você que as mulheres de Deus sempre tiveram a oportunidade de fazer a vontade de Deus como Deus quer. E a próxima autora que nós vamos cantar é Beatriz. E a nossa irmã Beatriz fez parte da primeira equipe de missionários de Vencedores por Cristo. E esse hino que ela está nos ensinando, Beatriz Augusta Correia da Cruz, é um hino que nos convida exatamente a isso, ao quebrantamento. É uma vacina contra a soberba, contra o orgulho, contra o nosso ego, cada vez mais massageado, aumentado e estimulado pelas coisas deste mundo. Eu vou convidar você para cantar esse cântico como uma oração, para que a gente entenda que aqueles que se dedicam a missões não estavam preocupados com a fama, nem com as coisas deste mundo, mas estavam preocupados em seguir ao Senhor. Nós homens precisamos de quebrantamento, precisamos reconhecer as nossas limitações, os nossos pecados, saber que a voz que se levanta, a mão que se ergue,
A soberba e o orgulho não vem de Deus. Saber que nós precisamos de quebrantamento é algo que precisamos experimentar nesse dia. Os irmãos, homens comigo. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Todos a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Ponha a frieza que haja amor, confia ódio e perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, como tu és em nós. Amém, amém, amém. Quero convidar você ao silêncio e oração. E a imagem que nós temos neste momento de silêncio e oração é o próprio texto da palavra que nos convida a nos quebrantarmos e a nos humilharmos diante de Deus. E a palavra que eu preciso descrever para você é que humilhar-se na Escritura não tem nada a ver com humilhação, tem a ver com o humus, com se tornar parte da terra, reconhecer que humilde é uma coisa, humilhação é outra. A humilhação é fazer o outro se dobrar. A humildade faz com que você mesmo se quebrante e se coloque diante de Deus. Eu convido você agora para que esteja quebrantando o seu coração, orando. Nós vivemos tempos de guerra, tempos em que as crianças e as mulheres são vítimas da violência. Nós vivemos tempos em que os números e as notícias não nos deixam mentir, nem nos deixam esquecer que a realidade do pecado e do mal está diante de nós, diante de todos. Mais do que nunca, cabe à igreja pregar a palavra de quebrantamento, de transformação, de perdão para os pecados, mas também de restauração de vidas. Eu convido você para que esteja agora em intercessão por aqueles que precisam da sua intercessão, em oração, para que você abra o seu coração diante de Deus. Como disse antes, eu vou repetir de novo: a voz que se levanta, a mão que se ergue, o coração que se ensoberbece, a arrogância, estas coisas não vêm de Deus, vem da carne, do sangue, do pecado humano. E o Senhor nos convida a buscarmos uma nova vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, é uma nova criatura. Suas palavras, seus gestos, seu comportamento precisam ser transformados. Vamos nos colocar diante de Deus. Se você quiser, feche os seus olhos. Se quiser também, coloque-se de joelhos. Fique à vontade na presença do Senhor, porque o Espírito do Senhor nos traz liberdade nesse tempo de oração. Mas não se esqueça de se quebrantar, porque Deus habita em todo lugar do universo, mas Ele escolhe também habitar no coração do quebrantado, daquele que, humilde, clama pela sua presença. Oremos.
compôs. Em 1841, este hino que se tornou famoso para a nova geração, porque as pessoas ouviram no filme Titanic. Alguém escutou alguém cantando, dizem alguns que a orquestra estava tocando, mas é talvez importante destacar porque é que este hino é lembrado nesses tempos de dor, de angústia, nesses tempos em que estamos diante da morte e das realidades desse tempo. Talvez você não conheça a história, então eu vou contar para você. Em 1841, Sarah Adams recebeu um diagnóstico de uma doença que não tinha cura naquela época, a tuberculose. Ela faleceu de tuberculose em 1848, com 43 anos. E é esta mulher de Deus que nos dá um diagnóstico de uma doença que era devastadora, que ele tinha levado parte de sua família. Este hino que faz parte da história da vida cristã. Acho que conhecendo a história do hino você entende mais a força da presença do Espírito Santo de Deus nesta mulher inspirada pelo Espírito Santo. Mais perto quero estar, meu Deus em ti, ainda que seja dor, eu me uno a ti, sempre.
mulheres de Deus só fazem hinos fortes, né? Aqueles hinos que mexem com o mais profundo da nossa fé, da nossa gratidão, da nossa esperança. E agora eu quero convidar você para que estejamos todos juntos em oração. Nós vamos fazer da seguinte maneira: você vai fechar os seus olhos e vai falar com Deus individualmente. Conforme você aprendeu domingo passado, eu não sou o seu sacerdote. Você tem um sacerdote perfeito, eterno, que fez a obra da expiação e que é a fonte da salvação, que é Jesus Cristo. Portanto, quando você ora, você deve estar diante de Jesus e em nome de Jesus deve apresentar a sua vida. Depois nós vamos orar juntos, pedindo que a luz do Espírito Santo de Deus esteja aqui juntamente conosco, para que a palavra seja lida, crida, recebida e praticada. E nós vamos ter a oportunidade de fazer isso juntos ainda hoje. Feche os seus olhos, faça aí a sua oração, é entre você e Deus. E depois nós vamos orar juntos e ler o texto juntos. Pai Santo, pela Tua Palavra lançaremos as redes, pela Tua Palavra viveremos, pela Tua Palavra nós teremos as respostas às nossas orações. E nós te clamamos agora, Senhor, que escreva a Tua Palavra dentro de cada um de nós. Dê-nos a oportunidade de pronunciar essas palavras de vida e também de vê-las frutificar e alcançar outras vidas. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de eu começar a leitura do texto, eu preciso dizer que esse aqui é o último exemplar das nossas Bíblias que nós pegamos naquela caixa para distribuir. A caixa acabou, está vazia, só tem lá os folhetos da igreja. Nossa irmã Magda vai levar 2 exemplares aqui, que estarão sendo entregues para pessoas que estão cumprindo a sua pena com a sociedade, que estão lá para cumprir a sua parte, estão presos e vão receber essas pessoas a palavra de Deus para a leitura. E eu queria também dizer para você que é para isso que a Bíblia existe, para isso que nós estamos aqui como igreja. Uma das características da igreja do Senhor é que, ao contrário do mundo, nós cremos na restauração das vidas. Nós acreditamos que qualquer pessoa, em qualquer situação, pode ser transformado em nome de Jesus e pela palavra do Senhor. Eu sei que isto é a maior prova de fé que a gente tem. Eu acho que é mais fácil as pessoas acreditarem que alguém vai ser curado de uma doença do que acreditar que alguém vai mudar de comportamento. Porque, afinal de contas, a cura está aí à nossa disposição também nas mãos da medicina. Mas a mudança comportamental e a mudança de mente e de vida já é um pouco mais complicada, né? E a gente vai ter a oportunidade, então, de participar disso. Nós já vamos encomendar, então, outra caixa de Bíblia. Isso significa que a semente já foi espalhada, mas o Senhor nos diz que a gente deve espalhar a semente como? A gente sai escolhendo, né? Esse aqui parece terra firme, aquele lá parece espinho. Não, você sabe como é que o Senhor disse: você deve espalhar semente para todo lugar. O semeador sai para semear. Caíram algumas sementes até na beira da estrada, outros caíram entre os espinhos, outras caíram em terra fértil. Mas a parábola do semeador deixa claro que a sua parte não é escolher o terreno, é lançar a semente. O Senhor é que vai fazer com que a semente caia na terra. Isso eu estou dizendo antes da gente começar, para você saber que a gente já cumpriu uma parte nossa, distribuímos uma caixa de Bíblia. Agora eu estou pensando, estou orando ainda, e vendo o que a gente vai fazer pela fé, se eu agora peço 2 caixas ou uma só. Ainda estou orando, né?
Porque a gente pediu uma e Deus abençoou. Então agora estamos orando, a gente vai se reunir com os irmãos do conselho, mas a nossa oração, a minha pergunta que está no coração, a gente pede agora 2 caixas, ou a gente pede uma só? Mas a gente ainda tem Bíblias para receber, estamos aguardando. Eu vou pedir para você abrir aí em Hebreus, no capítulo 5, que é o texto de hoje, e vamos ler juntos. O texto vai estar projetado ali também na parede. Eu dei um título para esse sermão, e aqui eu preciso dizer para você, viu, que eu não escolhi este sermão e não escolhi esse título por causa do Dia Internacional da Mulher. A gente fez a separação do texto porque a gente está lendo a Bíblia de maneira expositiva, capítulo por capítulo, perícope por perícope. E aí caiu para este dia em Hebreus capítulo 5, versos de 11 a 14, caiu para este dia esse texto que fala que alguns precisam de um desmame espiritual. Acho que todas as mulheres sabem o que eu estou dizendo, e todos os homens sabem também, porque todos nós já tivemos a experiência de estar diante das nossas mães lactantes. Eu acho que vocês sabem que as lactantes têm direito à amamentação dos seus filhos, e este é um direito conquistado pelas mulheres. E não somente isto, mas em nós que acreditamos no Deus Criador e acreditamos em Cristo Salvador, nós não imaginamos uma possibilidade em que as mulheres sejam proibidas de amamentar. Mas eu queria que você soubesse que, embora isso esteja na lei e esteja também na Escritura, ainda existem lugares no mundo e ainda existem empresas e pessoas que não apoiam a amamentação infantil. A ponto da OMS nos dar números que são alarmantes, dizendo que a amamentação infantil, ela impede a morte prematura de crianças. Talvez você não saiba porquê, mas uma das primeiras causas é diarreia, porque a criança recebe outra coisa que não é leite materno, recebe às vezes água, recebe suco, e aí ela morre de desinteria, de diarreia por conta disto. Não somente isso, mas também a amamentação infantil, estou fazendo propaganda da amamentação, antes de ler o texto. A amamentação infantil também ajuda a prevenir aí as infecções respiratórias. E por último, aí eu acho que isso explica muitas pessoas que aqui estão, que são inteligentes, a amamentação infantil, ela estimula a inteligência da criança. Então, já fiz a propaganda da amamentação infantil, agora eu vou ao texto, para dizer para você que você não precisa continuar no leite, que é preciso fazer um desmame. Precisa sim, porque olha só, vamos ler juntos? Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Todos juntos. Quem se alimenta de leite é ainda criança, não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Vou pedir para a Rebeca deixar essa tela ali e eu vou pedir para você me acompanhar. Veja, na primeira coluna ali a gente tem a realidade daquilo que o autor de Hebreus está dizendo que a gente não deveria continuar vivendo. Como lactantes, como bebês, porque nós já estamos numa outra realidade. Não estamos mais na amamentação e no leitinho espiritual, ou não deveríamos estar. No entanto, o autor de Hebreus teria a mesma perplexidade que eu tenho, e que eu espero que você tenha também com as notícias que eu vou contar para você agora. Em algum lugar deste país, um cidadão
colocou na sua rede social um verso da Escritura, antes dele sair de casa para ir a uma boate, na minha época chamava danceteria, agora chama boate, para atentar contra a vida de uma mulher. Aí você pergunta, o que deu errado nesta cabeça que coloca um verso da Escritura e depois faz algo completamente contrário? Existem pessoas que se identificam como homens de valor, homens de Deus, e que escrevem coisas horríveis, usam palavras de baixo calão para falar das mulheres. Sabe o que é palavra de baixo calão? Né? Como os antigos chamavam os palavrões. E eu que cresci na igreja, não sei quantos aqui cresceram na igreja, né? Desde a infância, palavrão não era coisa de cristão. Agora virou prova de que é homem de valor e homem de Deus. Que negócio é esse? O que o autor de Hebreus está dizendo? Vocês já deviam ter amadurecido, mas voltaram a precisar do leitinho. Continuam como bebês, precisando de um momento em que vocês estavam junto com a sua mamãe lactante. Lactante e bebê é o momento em que você está começando a vida. E aqui o autor de Hebreus usa essa imagem para dizer que essas pessoas estão se comportando na época dos Hebreus. E aqui é importante você saber que o autor de Hebreus não tem nome, não se identifica. Alguns dizem que é Barnabé, diz que é Apolo, diz que é Paulo, ninguém sabe, só Deus sabe. Porque o objetivo do autor de Hebreus é discutir a mensagem e não o autor. Então ele não colocou o seu nome na epístola, porque ele não estava também procurando a glória dos homens. Aqui eu vou dizer uma outra coisa, também para espanto meu, para minha perplexidade. Chamaram um pregador para pregar o evangelho. Ele chegou no lugar, tinham 6 pessoas. Ele pegou, saiu do lugar, entrou no seu carro e foi embora, porque ele dizia que tinha muito pouca gente e que aquela comunidade, aquela igreja não ia pagar o seu cachê. São notícias dos nossos dias, tá? Só falando notícias dos nossos dias. Aí você pergunta, o que aconteceu com a igreja? A mesma coisa que o autor de Hebreus está dizendo que aconteceu com os hebreus, com aqueles que receberam as Escrituras pela boca dos profetas, pela obra do Espírito Santo. E eles se desviaram da fé e se tornaram como crianças espirituais. Mas o que é perplexo para ele e o que é espantoso é que eles não são mais crianças, eles são adultos. Aí vem a quarta notícia de hoje. Tem gente vendendo leite materno para adulto nos nossos dias. E aí vai lá o cidadão, né? Eu devia chamar de desinfluenciador, mas às vezes se chama de influenciador digital, dizendo que você que está me ouvindo, embora seja adulto, já formado, já com dente, tem um monte de privilégios, né, com leite materno. Você achou engraçado? Mas o pessoal está vendendo, dizendo que é a coisa mais espantosa do mundo, recomendável para todas as coisas. Faz lembrar aquele pessoal que vendia na feira, né? E dizia que curava espinhela caída e olho torto e outra coisa semelhante. Porque as pessoas estão vendendo. E aí você acha, tem gente achando cômico, engraçado, mas não é não. É exatamente nesse ponto que chegamos. E aqui eu peço que você preste atenção no que o autor de Hebreus está dizendo, que ele está dizendo o seguinte: olha, isso não é novidade não. Não há nada de novo debaixo do sol. A ignorância, a corrupção humana, a nossa inconstância, a nossa pecaminosidade, ela é a mesma de ontem, de hoje, da época do autor dos Hebreus. E ele está dizendo: vocês deveriam já estar se tornando onívoros. Porque depois que a gente cresce, a gente come alimento sólido, qualquer alimento, a gente aprende a comer, né? Você pode não gostar de comer de tudo. Eu sei que tem gente que não gosta de brócolis, tem gente que não gosta, né, de alface, tem gente que não gosta de frango, tem gente que não gosta de
peixe, não gosta de banana, mas você pode comer qualquer coisa, como um adulto. E aqui eu lembro para você o que o texto bíblico está dizendo. Por que ele está dizendo que você pode ser um onívoro espiritual e não mais um bebê? Porque você pode, volta a página aqui, você pode se tornar apto, a última linha ali, apto para discernir tanto o bem como o mal. As pessoas estão inaptas para discernir o que é o bem e o mal, exatamente porque elas se acostumaram com o leitinho, ou também, talvez, porque elas estejam já grandes, voltando para alguma coisa que é engano. E aqui eu vou fazer um parênteses, viu? Embora eu tenha falado do que as redes sociais estão falando, preciso dizer para você que todo ser humano adulto precisa de muito alimento. Não entre nessa história de achar que você pode ficar se alimentando de leite materno. Leite materno é para criança até 2 anos, 3 anos. Depois disso, a própria criança precisa de mais coisa. E você também, adulto, precisa de uma alimentação, como é que a gente diz? Balanceada, né? Que não tenha só uma coisa. Se dependesse de mim, eu comeria só picanha e peixe. Mas não posso, né? Os médicos dizem que não pode, né? Que a gente tem, aliás, tem uma coisa chamada picanha do mar, que é a tainha, que é uma maravilha, né? Então, se você não conhece as duas coisas, você não gosta, né? Tem gente que não gosta, fazendo com a cabeça assim, então, não se preocupe, você pode comer de tudo. Assim como a gente pode discernir. O que a Bíblia diz que você tem que fazer? Você tem que ter discernimento. Você tem que saber discernir o bem e o mal. Você precisa crescer espiritualmente. Quem não cresce fica ali nos princípios elementares. E os princípios elementares são: Jesus salva você da morte e tem a vida eterna. Isso é elementar. Mas você não pode viver só nos princípios elementares. Você precisa do ensino da justiça. E aqui eu preciso dizer para você, eu vou falar com os meus irmãos que estão me ouvindo aqui e aqueles que estão ouvindo lá na internet. Homens de valor e homens de Deus não são aqueles que escrevem versos bíblicos e se comportam contra a Escritura. A nossa linguagem precisa ser transformada por Deus. Nosso comportamento precisa ser de uma maneira distinta, alcançado pela graça e pelo Espírito Santo. Homens de valor não são aqueles que desvalorizam as mulheres, muito menos aqueles que levantam a mão e fazem qualquer tipo de violência. Isso não está justificado em hipótese alguma pela Escritura, muito menos pelo Espírito de Deus. Sabe o que a Bíblia ensina? A Bíblia diz o seguinte, que nós que fomos transformados, temos uma mudança na nossa linguagem, no nosso falar. Temos uma mudança na nossa maneira também de reagir às nossas emoções. O fruto do Espírito é domínio próprio. Está na Escritura, não estou inventando isso. Então, o cidadão que acha que ele pode colocar um versículo bíblico, um texto da Escritura lá e fazer o que ele quiser, está se comportando como um bebê chorão, que ainda não entende a vontade de Deus. Ah, mas Jesus salva. Isso é elementar. Jesus salva até o ladrão da cruz, que não quer dizer que você precise roubar e ser crucificado para ser salvo, certo? Né? Porque a gente precisa entender o seguinte: o fato de Jesus salvar até o ladrão da cruz não significa que você precisa cometer os mesmos erros que ele para entender a salvação. Não, nós precisamos ter discernimento, domínio próprio. Quer que eu continue? Está lá no texto bíblico. Mansidão. Eu nem vou continuar aqui, porque só esses 3 frutos do Espírito, ou essas 3 características do fruto do Espírito, conforme os teólogos preferem, já desmonta muita gente. Você olha para o cidadão falando na internet e diz assim: cadê? Domínio próprio, mansidão, discernimento. Não tem. Que espécie de espírito servem aqueles que são imaturos? A Bíblia diz:
não são do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus dá maturidade. Aqui é importante você saber que o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 13, aquele texto que a gente costuma ler no casamento, que não era para casamento, era uma igreja complicada, a igreja de Corinto. E aí ele diz lá em 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino. Quando eu me tornei homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Eu não sou mais imaturo, eu sou maduro. E o que Deus requer de nós é maturidade mesmo. Maturidade, discernimento, domínio próprio. Aquelas coisas que diz o texto bíblico contra as quais não há lei. Se somos incapazes de discernir, nós somos imaturos, bebês precisando ali de uma mamãe lactante, precisando de leite materno. Mas se somos capazes de discernir, nós somos capazes de dizer o que é o bem e o que é o mal, de acordo com a palavra, de acordo com o Espírito de Deus. Mais ainda, porque se temos o discernimento, nós somos capazes não só de distinguir o que é o bem e o mal, como também nos tornamos sábios para examinar todas as coisas e reter o que é bom. Eu aqui preciso dizer uma coisa, que eu já falei antes, em outros lugares, em outros textos, mas eu vou falar agora neste. Algumas pessoas dizem que bem ou mal é uma coisa relativa. C.S. Lewis tem um livro chamado Abolição do Homem. Anota aí que é fácil de você gravar, Abolição do Homem, em que ele pega várias religiões do mundo antigo e várias obras de textos sagrados, em que ele conclui que bem e mal não são coisas relativas. As religiões do mundo, antigo e moderno, os livros sagrados, de vários povos, de vários lugares do mundo, dizem com clareza o que é bem e o que é mal. Saber o que é bem e mal não é uma realidade relativa. Por exemplo, o C.S. Lewis diz assim: nunca vi ninguém ser homenageado e receber uma medalha de covardia, porque abandonou seus companheiros no campo de batalha. Então, esse cara esperto, salvo, alguém safo, fugiu, deixou todo mundo lá para morrer, medalha para ele. Já viu alguém receber medalha? Cerimônia de premiação para o mais covarde do ano. Existe? Não existe. Sabe por que não existe? Porque nós aprendemos a valorizar a lealdade, aprendemos a valorizar a sinceridade, aprendemos a valorizar a bondade. Na Abolição do Homem, ele mostra que todas as realidades que são apresentadas como bem no cristianismo são encontradas também em outras religiões. O bem é bem em qualquer lugar do planeta, em qualquer latitude e longitude. E o mal é mal. Nós sabemos o que é sofrimento, nós sabemos o que é dor, nós sabemos o que é morte. Nós sabemos o que é injustiça. Até uma criança pequena, se você... Imagina, você tem 2 gêmeos, aí você resolve que o gêmeo A tem direito a 2 bifes e o gêmeo B tem direito a 1 bife. Sabe o que aquele que ganhou um bife vai dizer? Isso não é justo. Assim, a criança diz: isso não é justo. Por que ele ganha 2 bifes e eu ganho 1 bife? Até a criança é capaz de dizer isso. O que é justo, o que é injusto. E as práticas da justiça, o ensino da justiça, fazem parte também da nossa fé. Tem gente procurando o livro, então eu vou dizer de novo: Abolição do Homem. Aí, a gente fala, mundo moderno é assim, a gente fala aqui e já tem gente procurando o livro na internet. O autor é o C.S. Lewis, aquele mesmo das Crônicas de Nárnia, que a gente conhece por causa das Crônicas de Nárnia. E na Abolição do Homem ele faz uma comparação entre as verdades e a justiça e aquelas virtudes que são apresentadas como virtudes no cristianismo, mas que não são só do cristianismo, estão também em outras religiões, em outros livros antigos. Ele faz uma tabela ali, comparando a pesquisa que ele mesmo fez, lendo vários textos, olhando várias palavras de sabedoria. Ele chega à conclusão que bondade é bondade em qualquer lugar do planeta, justiça é justiça em qualquer lugar do planeta. E ele chega à conclusão também que sabedoria é sabedoria em qualquer lugar do planeta.
Em qualquer cultura, em qualquer povo, a gente entende o que é uma pessoa sábia e uma pessoa insensata. A gente entende o que é tolice e o que é maturidade. Se você encontrar alguém que disser para os outros que ele é sábio quando ele está tendo um comportamento de tolos, até uma criança vai dizer: que tolice, coisa doida, que negócio sem sentido. Porque nós somos capazes de aprender com o nosso próprio exemplo, mas também com o exemplo alheio. Você não vai colocar, como diz o ditado popular, a mão na cumbuca se você viu que o outro colocou a mão lá e saiu com a mão queimada. Você não precisa colocar a mão no fogo para saber que ele queima. Nós somos capazes de amadurecer, de discernir, de aprender. Vou concluir, e aí eu já vou concluir levando você ali para a diferença entre ter um erro teológico e se tornar mestre na fé. Eu falei do C.S. Lewis, falei de tanta gente, mas eu vou agora falar para você de algo que a gente tem falado na escola bíblica dominical. Hoje, nos nossos dias, qualquer pessoa esbarra num erro teológico e chama o outro de herege. Herege, apóstata. Calma lá, gente. Erro teológico não é a mesma coisa que heresia, não é a mesma coisa que apostasia. Um erro teológico é apenas uma criancice, uma imaturidade, uma falta de sabedoria. Por exemplo, alguns acham que os homens não deveriam entrar na igreja de bermuda e que as mulheres não deveriam usar calça comprida. Alguns acham que os homens não deveriam ter barba, outros acham que os homens deveriam ter barba. Então, aí entra uma confusão teológica e entra uma discussão teológica que abre espaço para erros teológicos. Para você não ficar na dúvida, eu vou dizer para você o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, não importa se você está de bermuda ou não está, se tem calça comprida, se tem saia, se tem barba ou não tem barba, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz aquilo que nós fazemos, que é olhar segundo a aparência humana. Do livro de Samuel, aquele filho de Ana, que a gente viu agora há pouco, nós lemos lá que Samuel foi encontrar com os filhos de Jessé, não o Jessé aqui na Bíblia, o Jessé lá da Bíblia, da casa de Judá. E quando Jessé apresentou Davi, Samuel olhou e disse assim: só isso, né? Tem nada. Então tem um filho melhor do que esse aí que se apresentou. E o texto é claro para dizer que Samuel desprezou o que ele viu. E o que o Senhor falou para Samuel? Acho que a igreja sabe, né? Os homens olham para a aparência, mas o Senhor conhece. Aí as irmãs vão aproveitar para o texto que hoje está estudando. O Senhor conhece o coração. O Senhor conhece o interior. Esse negócio de acepção de pessoas de aparência é coisa de quem está equivocado teologicamente. Quem aprendeu a ler a Bíblia, aprendeu a ser mestre na fé. E aí eu vou dizer uma coisa para você. O que significa isso? Significa que você vai precisar, sim, conhecer a Bíblia toda e ler a Bíblia toda para ser um mestre na fé. Nós estamos lendo Hebreus para você perceber que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles conversam um com o outro. Que as doutrinas da Bíblia, elas não são feitas com base em um verso só da Escritura, ou um único capítulo. As doutrinas da Bíblia estão em toda a Bíblia. E quando você pega uma doutrina feita sobre um único texto, um único verso, cuidado, que você pode estar diante de um erro teológico. Mas quem é que vai dizer isso para você? O seu discernimento, a sua capacidade de aprender e meditar nas Escrituras. É preciso discernir e separar o que é bem e o que é mal, o que é bom e o que é ruim. É preciso examinar todas as coisas e reter o que é bom. Por isso que nós estamos aqui como igreja no dia 8 de março falando do Dia da Mulher, porque não há nada na Escritura que diga que as mulheres não podem receber o Espírito Santo.
Você leu o texto de Ana, você leu o texto de Maria, você ouviu os cânticos que nós cantamos hoje. Também não há nada na Escritura que diga que o nosso Deus é Deus só de homens. O desconforto que alguns irmãos podem ter sentido hoje, quando as mulheres leram o texto, fizeram as orações, e só as mulheres fizeram isso, é apenas para você entender a que ponto chegou a humanidade. Porque já houve época em que os homens diziam: só nós podemos ler, só nós podemos estar diante de Deus. E as mulheres ficavam lá só ouvindo. Mas isto não é justificável do ponto de vista da Escritura. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve como seu primeiro templo vivo o útero de uma mulher. E depois da ressurreição, a primeira testemunha da ressurreição, escolhida por Cristo, porque ele apareceu para quem ele queria aparecer. Ele apareceu para Maria Madalena e apareceu para Paulo. Ele apareceu para os 11. Ele apareceu na Galileia, junto do mar. Ele escolheu quando queria aparecer e para quem. E ele escolheu uma mulher para dizer: vá lá e diga aos meus irmãos que o Cristo ressuscitou. O que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que Deus não faz acepção de gênero e de pessoas. Que Deus não olha a aparência, Ele olha o coração. E que Ele quer que todos nós, homens e mulheres, sejamos do corpo de Cristo e na presença do Senhor. Nós vamos ficar todos de pé, vamos dar as mãos. Primeiro cântico que a gente cantou aqui de Beatriz Correia da Cruz dizia: para que sejamos todos um, como o Senhor é em nós. E eu quero convidar você para dar a mão para o irmão, a irmã que está ao seu lado, para que você diga assim: somos o corpo de Cristo, porque o apóstolo Paulo escreveu, agora já não há homem ou mulher. Tem um pessoal que cita Paulo fora do contexto de Paulo, né? Mas o apóstolo Paulo escreveu, agora já não há nem homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Eu preciso dizer isso porque isso está na Escritura e a gente precisa consertar muitos erros teológicos, muitas imaturidades, muitas inconsequências, muitas injustiças que estão sendo pregadas em nome da fé cristã e que estão sendo praticadas por homens que se dizem homens de valor e homens de Deus, mas não são. E como eu digo que não são? Porque pelos frutos nós conheceremos a semente. E o fruto do Espírito é amor. Acho que você conhece o texto, mas eu vou citar só aqueles 3, além do amor, que eu destaquei: domínio próprio, mansidão, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Você sabe? Paciência. Paciência é uma virtude, irmãos. Então a gente precisa exercê-la. Vamos dar as mãos e vamos aqui fazer esse momento de oração. Pode passar na frente da tela, pode que depois tem um hino logo depois e a gente canta, mas nós vamos orar juntos. Começamos com as irmãs orando e eu vou pedir aqui para a Neuza fazer essa oração final. As irmãs terminam orando, depois nós recebemos a bênção do Senhor e depois da bênção do amém, nós vamos cantar um hino que foi composto por uma mulher de Deus numa enfermaria, no hospital de campanha, diante de soldados feridos, onde Julia Hall estava ali como voluntária na Guerra Civil Americana, lutando pela abolição da escravatura, e ela ouviu os soldados negros cantando: vencendo, vem Jesus. E assim esse hino entrou para a nossa história também. É mais um hino que a gente separa aqui dos hinos que as nossas mulheres de Deus compuseram e nos deram através da história. Oremos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pela vida, pela saúde que tu nos concedes, pela oportunidade de ler, de abrir a tua palavra e ouvir a mensagem que tens para nós essa noite, através do teu servo. Nós pedimos a Deus que tu nos ajudes a amadurecer, a estar em
crescimento contigo nos nossos dias, nos nossos lares, aonde nós estivermos, a gente tem maturidade, discernimento, sabedoria de ti. Pedimos essas coisas, te agradecemos, pedimos que desenfermos a nossa igreja, lembramos a vida do Fernando, da Irene, ó Senhor, e tantos outros que necessitam de ti. Nós nos colocamos nas tuas mãos, te pedimos a tua bênção para essa semana que se inicia, a tua graça e a tua misericórdia sejam sobre cada um que está presente e os que não estão também, Senhor, cada um de nós, os nossos familiares, os nossos filhos, netos, a tua graça, a tua bênção esteja sobre cada um deles. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, pedimos essas coisas. Amém. Amém. Que a maravilhosa graça, a irresistível graça de Jesus, o Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e eternamente. Amém, amém, amém. Vamos cantar um amém? E depois do amém cantamos Vencendo em Jesus. Eu estava aqui tentando segurar as partituras estão voando aqui, mas o ventilador levou, mas a gente consegue cantar.